Vamos começar falando, então, do assunto que roubou a brisa aí nesses últimos dias, na última semana, que foi a mega operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que a gente, no primeiro momento, eu lembro que na terça-feira teve um Flow News e a gente estava falando de, acho que 64 mortos. E no dia seguinte, isso daí quase dobrou por conta de corpos que estavam na mata e tudo mais, né? Muita gente falou que foi... teve uma galera falando que era uma chacina, né? Teve uma galera falando vários... Era um massacre. Um massacre, umas lendas urbanas de que os policiais teriam matado os bandidos com faca, inclusive, por conta de umas cabeças separadas que encontraram e tal. E no fim... Aparente, assim, eu fiquei olhando pra ver se ia surgir alguma coisa. Até uma parada que o Genzão falou, que era, se tiver algum inocente aqui nesse meio, vai ter matéria pra cacete, vai passar em tudo quanto é lugar, vai em tudo quanto é rede social. E não teve, né? Então, até os depoimentos que eu tava vendo de familiares, acho que uma tia de um garoto, que eu não lembro o nome dele, mas era com R, um do cabelo vermelho, que ficou mais famoso, entre aspas, da cabeça separada dele numa árvore e tal. Ela falando que ele era do bem, não sei o quê, e depois os caras foram encontrar várias coisas que ele era envolvido com o movimento. Não tem porra nenhuma. Sim, né? Beleza. Então aqui a gente tem alguns pontos de vista. A gente tem o cara que acha que foi uma chacina. A gente tem... E aqui tem bem mais gente, inclusive a galera da própria favela, que fez-se uma pesquisa e a maioria da população, 80 e poucos por cento, no resto do Brasil, se eu não me engano, posso estar enganado o número, 87% das pessoas que estavam lá apoiam esse tipo de operação. É isso aí. Né? E aí, uma coisa que chama atenção é a seguinte, esse tipo de ação, esse tipo de confronto, só é possível lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a gente já teve algum, não desse tamanho, porque esse foi o maior de todos, mas a gente tem... necessidade / já aconteceu algo parecido com isso aqui em São Paulo? O que fizeram o comparativo fizeram até um paralelo com o Carandiru, mas o Carandiru foi uma situação totalmente diferente, né? O Carandiru, as tropas do choque na época, eu era uma criança, mas eu falo também por ouvir dizer e por conversar com pessoas que atuaram lá no dia. O Carandiru era uma mega rebelião no dia. Os indivíduos estavam também com faca, estavam com seringas, inclusive, infectadas com sangue, com HIV, para combater os policiais no dia. E aí chegou-se a um número de 111 mortos, que foi o que foi publicado e veiculado. Em tese, pessoas muitas vezes ligadas a ONGs de direitos humanos acusam a polícia de ter promovido um dos maiores massacres da história. Era o que era acusado o Carandiru, os policiais que agiram lá. E você conversa com os policiais, você imagina você entrar num ambiente alagado com água até o joelho, um ambiente de baixa luminosidade, bandidos altamente periculosos e vindo para cima de você. Não tem o que você fazer. Só que hoje, eu fazendo uma análise rápida de território, embora eu esteja fora da rua já há uns 2 anos, quase 3 anos, mas eu acredito que em São Paulo não haja campo para haver um confronto dessa magnitude, principalmente por conta do território. Existem alguns focos, principalmente na Baixada Santista, de criminosos que tentam imitar o Rio de Janeiro, principalmente por conta do terreno, nos morros, mas a quantidade em menor número. Existem criminosos com fuzil no interior dessas comunidades, existem criminosos dispostos a atirar em viatura, tanto que recentemente nós tivemos policial da Rota, perdemos 2 em 2023 e 2024. Um foi em julho de 23, o outro foi em fevereiro de 24. Lá em Santos. Lá em Santos, na Baixada Santista. Nós perdemos, um foi em Santos e o outro foi no Guarujá. Não, na divisa ali de São Vicente também. Nós perdemos 2 policiais em situações parecidas com essa do Rio. Porém, a quantidade de indivíduos hoje lá no interior das comunidades é em números menores. O Rio de Janeiro, infelizmente, ele ao longo dos anos vem se arrastando, e principalmente por conta de algumas proteções, impedimentos da polícia agir, os indivíduos, os marginais, foram tomando o território de uma maneira que hoje a gente vê aí. Não tem, eu acredito que não tem um especialista maior para falar de Rio de Janeiro do que o Pimentel. E ele explanou muito bem durante esses dias, ao longo desses dias aqui na imprensa. Ele mostrou o que é o Rio de Janeiro, o que é o crime organizado, a maneira que eles tomam o território, a maneira que eles
sequestram as pessoas que moram ali dentro, praticamente no território, e impõem as regras deles, né? Existe relatos, muitas vezes, dos próprios criminosos criarem bloqueios, como se fosse um bloqueio policial de parar o veículo, abordar e revistar quem está no interior do veículo, inclusive, para identificar se é policial ou não. Recentemente, nós tivemos casos de policial que estava passando no meio da comunidade, que foi identificado, não sei se chegou a ver, lembra que num Honda Fit, que balearam polícia e soltaram ladeira abaixo? Então, assim, o policial lá muitas vezes morre só pelo fato de ser policial. Virou uma guerra, né? Instalou-se uma guerra lá em quantidade muito grande, numerosa de indivíduos envolvidos com o crime. Isso não chegou em São Paulo, então, por conta disso, eu acredito que em São Paulo não teria um confronto dessa magnitude. Entendi. Aqui em São Paulo, a sensação que eu tenho... Bom, eu sou carioca. E a sensação que me parece é que aqui em São Paulo o crime é mais organizado. O que eu quero dizer com isso? Lá no Rio, tem uma... Por conta de como funciona o crime lá no Rio, que a gente tem mais de uma facção, e a gente pode adicionar, inclusive no bolo das facções, as milícias, né? Sim. A gente ia... Aí do outro lado, a gente tem a polícia. A gente tem ali, então, uma cena de guerra deflagrada mesmo, não entre a polícia e todos os bandidos. É entre a polícia e todos os bandidos e entre os bandidos também. Exatamente. Né? Aqui é diferente. Aqui as coisas... Tipo, o PCC comanda tudo que tem a ver com crime. Entre aspas. Entre aspas. Lá no Rio, a gente tem mais de uma facção e tem as guerras, inclusive... uma tentando tomar território da outra o tempo inteiro. O Pimentel teve aqui sexta e ele disse que eles tinham, os criminosos que estavam envolvidos nessa mega operação aí, eles tentaram invadir, acho que o Morro da Quitanda no dia anterior e tentariam novamente, né? Sim. Então isso é uma coisa, infelizmente, comum lá no Rio, essa guerra por território, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma situação completamente diferente. Aqui a gente tem só o PCC, né? E sem contar também a diferença topográfica, né? Lá no Rio. E esse é o principal. Tu acha que esse é o principal? Esse é o principal. Inclusive... A topografia do Rio de Janeiro, ela facilita a vida do cara, do traficante, né, cara? Porque uma coisa é você... aqui a gente tem um problema também lá no litoral, que é as palafitas, né? As palafitas aqui no litoral é palafita e alguns morros tem ali, mas nada chega em comparação ao Rio de Janeiro, entendeu? Então ali o cara tem a vantagem do cara estar lá por cima e você tem que invadir ali, subir. É muito mais fácil quem está em cima resistir, né, do que quem está subindo ali o morro. Então tem esse negócio da topografia e assim... Às vezes as pessoas vê a gente aqui de São Paulo e eles querem sempre colocar a rota é melhor do que o BOPE é melhor do que a rota. Não tem essa, cara. São polícias completamente diferentes. São atuações completamente diferentes. Entendeu? O Telhada, o coronel e o capitão Telhada me explicaram isso da última vez. É completamente diferente. São polícias extremamente eficientes, extremamente profissionais, entendeu? Mas que combatem um crime, uma situação de crime diferente. Diferente você combater o crime no Rio de Janeiro, com os morros, com as facções, com várias facções, né, do que aqui em São Paulo. Entendeu? Aqui em São Paulo não tem nenhum lugar que a polícia não entra. Nenhum. A favela de Heliópolis, pode ser qualquer uma. Pode ser, não que eu vou dizer pra você que entra 2 policiais, é lógico, né, meu? É sempre com um apoio, mas a gente entra em qualquer lugar. Qualquer favela, qualquer comunidade. Tem barricada aqui nas favelas? Não. Na Baixada Santista existem alguns focos. Lá tem uma similaridade com o Rio de Janeiro, principalmente por conta do desenho geográfico também. Nos morros existe alguns focos de barricada. Mas a barricada lá vamos dizer assim, se fosse fazer um comparativo, é do playground, irmão. Entendi. Das crianças que estão no jardim da infância ainda. Os caras colocam algumas lixeiras, às vezes colocam um tronco de árvore. Diferente no Rio, que os caras enfiam trilho de trem no meio e não deixa passar, coloca carro queimado, enfim. Não existe nesse nível ainda. Mas já existe, é uma cópia, eles estão replicando o que é feito lá. Tentam replicar, mas como o Cássio colocou bem aqui, cara, ele falou, aqui em São Paulo, na maioria das vezes, ainda é coibido, de imediato. O cara começou, a gente vai lá, dá uma resposta imediata, então não deixa crescer.
E no Rio de Janeiro, igual eu falei, muitas vezes veio ordens judiciais proibindo a polícia de adentrar o morro. Na época da pandemia. Exatamente, de fazer operações. Tapa na cara. Então, quando você faz isso, você deixa que o crime cresça. Você faz com que ele expanda. O cara tá à vontade. Voltando lá no assunto que você falou do crime organizado aqui em São Paulo, eu arrisco a dizer que o crime aqui é mais desorganizado. Desorganizado? Desorganizado. É mesmo? Por quê? Lá no Rio, a gente sabe que tem facção A, facção B, um confronta o outro, enfim. Aqui o crime organizado, embora haja uma facção única aqui, praticamente única no estado inteiro, com exceção de Rio Claro, que tem uma outra facção que combate, enfim, mas essa facção é pequena, existe uma guerra lá, menor. Mas aqui existe um crime que está muito comum, inclusive vitimou a Beatriz, né? Chegou a acompanhar, passou, é um caso que está na imprensa hoje. Esse crime tem sido cada vez mais comum. É um crime de roubo de pertences. Muitas vezes o cara, para pegar o celular, para fazer... do desdobramento do celular, o cara faz um golpe do Pix, enfim. E hoje, ainda mais... utiliza-se, na realidade, eu acho que ela foi entregar uma mercadoria do LX. O LX, infelizmente, é uma plataforma que era para ser boa, mas infelizmente existe. Nós tivemos casos lá atrás de policiais que morreram, que foram comprar um celular. Na inocência, foi ali no Parque Novo Mundo. O policial chegou lá para comprar o celular. Como que você vai pagar? Vou pagar em dinheiro. Falou na mensagem, quando chegou lá, os caras vieram roubar ele foi reagir e morreu. Esse roubo acontece cada vez mais e isso não está sob controle da facção criminosa. Isso está fora do controle. Inclusive a facção criminosa aqui chegou a soltar um salve que era para cobrar os indivíduos que roubavam celular, que roubavam a quebrada, né? Vamos dizer assim, antigamente existia um ditado que ladrão não rouba na quebrada. Mas os caras estão roubando cada vez mais. Tem aumentado o número da molecada que se empolga com o crime, que acha que é bandido, arruma um revólver e vai pro ponto de ônibus roubar trabalhador. E agora ainda, por conta das últimas operações que tivemos aqui em São Paulo, mais de 10 mil celulares apreendidos, numa pancada só. Rastreabilidade, identificou quem que eram os receptadores que estavam enviando para fora, estavam enviando celulares para a África. Dificultou um pouco... o escoamento da mercadoria. Então, migraram para quê? Aliança e corrente. Ouro. Isso daí vira o que depois, Nantes? Então, nós estamos, inclusive, eu estou fazendo minha parte como parlamentar, né? Eu fiz um projeto de lei para travar, para a gente fiscalizar a receptação do ouro. Então, eu tenho que criar um caminho, eu tenho que chegar no comerciante e falar assim, eu quero a origem desse material que você comprou. E isso dá autonomia para o município, mas isso tem que ser uma lei federal, criar uma rastreabilidade desse ouro. Porque muitas vezes esse cara, o celular é fácil muitas vezes de rastrear, mesmo desligado, consegue se rastrear o celular. O ouro não, o cara chegou, colocou numa botija, no maçarico, derreteu, já era, irmão. E muitas vezes a pessoa não consegue nem retirar, tá 50 anos no dedo dela a aliança e ela morre por conta daquilo. Então, infelizmente, é um roubo que tem aumentado muito. E esse tipo de crime que a gente viu o caso hoje, que na maioria das vezes pode se tornar um latrocínio, tem crescido muito e não está no controle da facção. É um crime aleatório à parte. Entendi, é coisa de nóia, de certa forma. Seria uma coisa de nóia. É o cara que está intermediário. Ele não é o nóia que ele o nóia... Não é nem o nóia, ele não tem... Ele não é nóia, tão vagabundo que não é que não é o nóia, faccionado. mas também não consegue ser um faccionado. Tá. Aí ele fica no meio termo ali. Ele está no meio termo, só que isso tem aumentado demais, esse tipo de crime. Então, por isso que eu falo que, nesse sentido, é desorganizado. O crime aqui não consegue... O crime tentou frear. Mandou um salve, falou que era para cobrar... no sentido dele, na palavra deles, né? Era para punir quem tivesse cometendo esse tipo de crime e a molecada tá cagando, continua roubando igual louco na quebrada. A molecada não respeita ninguém. Então, ou seja, essa molecada que não respeita tá desenfreada. E é um crime que a gente vê diariamente, que ele é perigoso, que ele vitima muitas pessoas, que não tem nada a ver, e infelizmente tá crescendo cada vez mais. Por isso, nesse sentido, eu falo que é mais desorganizado que lá. Que talvez... Eu não sei a realidade ao certo se tem esse tanto de roubos da maneira que é, mas quando os caras vão para cometer esses roubos, vão para as pistas lá, que desce faz o arrastão, é a mando de alguém, tem autorização de alguém. Aqui não tem autorização, o cara não precisa de autorização de ninguém. Entende? Entendi. Aqui em São Paulo, o Nantes lembra disso daí, há alguns anos atrás, aí faz um bom tempo, o Comando Vermelho tentou se instalar aqui, lembra? Na cidade de Tiradentes? Sim. Cidade Tiradentes, eles tomaram a cidade de Tiradentes. Cidade Tiradentes aqui é um
vamos dizer, é um bairro cheio de prédios populares, entendeu? Tá. Então eles se instalaram nesses prédios. E a inteligência da polícia levantou isso daí, foi feita uma mega operação lá, que não teve as mortes que teve no Rio de Janeiro, porque não enfrentaram, você tá entendendo? Porque tem isso daí, não enfrentaram, aí foi lá e debelou prendeu quem tinha que prender, matou quem tinha que matar e debelou aquilo ali. Então, quer dizer, você cortou o mal pela raiz.